A paz do Senhor Jesus, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações e que a bondade do Senhor sempre esteja ao lado de vocês, abençoando as suas famílias. Queridos, hoje nós vamos dar início, vamos dar continuidade, ao nosso estudo Sentinela de Oração. Como nós falamos na unidade 1, é um estudo muito importante para o nosso crescimento espiritual. Eu sei que uma igreja hoje, sem um sentinela, uma igreja vulnerável, uma igreja aberta e propícia a Satanás trabalhar na vida dos seus líderes, principalmente. Bom, hoje vamos falar sobre a unidade 2, e o tema da unidade 2 é o sistema de alarme de Deus. Bom, em todas as instituições aí, lojas e outros mais, nós sabemos que existe um sistema de alarme, né, que quando alguém entra, o sistema ele começa a apitar e, né, esses dias mesmo eu estava vendo uma reportagem que roubaram uma moto, né, e aí quando a moto ela disparou ali na moto o sistema de alarme dela, e eles ficaram, os ladrões andando com a moto e os alertas ligados, que dá onde fica o sistema deles, né? O sistema de alerta de alarme. E aí os policiais, a polícia passou e viu aquela moto pitando e o alerta ligado. Aí eles pararam e foram ver que a moto era uma moto roubada, né? Então é assim que acontece. Sempre vai existir os sentinelas, na verdade, eles são verdadeiros sistemas de alarme dentro da igreja. Eles que vão alertar a igreja, eles que vão trabalhar para que Satanás não trabalhe, para que Satanás não trabalhe dentro da igreja. Bom, uma visão, o sentinela sobre uma visão geral sobre o sentinela. Vamos lá. Ter uma visão geral daquilo com que o sentinela deve ter se ocupar. Quais são? Os conceitos e definições mais amplas, ao invés de princípios mais específicos, e as visões mais determinadas. Isto é, ele tem que ter uma visão já detalhada do que vai acontecer. Um sentinela sem visão, ele é praticamente uma pessoa qualquer desse mundo. Sentinela é aquele que ele vê tudo, ele consegue discernir aonde está as situações acontecendo e acontecendo isso, e por sua vez ele vai pegar e vai interceder, ele vai trabalhar em torno daquilo. Não é aquela história que nós contamos no vídeo passado, não, na unidade 1, que a pessoa fala, eu sabia que isso ia acontecer. Eu já esperava que acontecer, mas ele teve a visão, ele teve a revelação, ele não fez nada por aquilo, e depois ainda tem que dizer essas coisas burras ainda. O papel do sentinela. Através do chamado do Espírito Santo, Jesus pregou, libertou cativos espirituais, curou pessoas e fez outras boas obras. Aqui temos um relato desse episódio de Jesus no capítulo 4 de Lucas, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ainda em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como o Espírito Santo e com seu poder, ao qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso está dentro do sistema de alarme do Senhor, para poder Deus trabalhar. Deus só vai trabalhar, como já disse anteriormente,
se houver um trabalho específico de intercessão, de vigilância dentro da igreja. Como já falamos no estudo passado, a gente não vai usar nem Antigo nem Novo Testamento. Vamos usar primeiro Testamento e vamos usar Segundo Testamento. Vamos lá. No Primeiro Testamento, reis eram chamados para governar e os profetas eram chamados para servir e ministrar. Conosco acontece a mesma forma. É o chamado do Espírito Santo que nos permite realizar adequadamente atividades espirituais. Aqui nós temos ainda 3 palavras hebraicas do primeiro Testamento para sentinelas, que são Natizar, você vai ver escrito aí no vídeo, Ramá, Tessafar. Todas elas têm conotação defensiva ou de proteção. É uma aplicação ofensiva ou agressiva com aspecto defensivo, sendo mais proeminente na Escritura. Por que nós usamos a palavra defensiva? Porque se você for observar, e você vai ver isso com detalhe no curso Batalha Espiritual, que o que prevalece sempre é a defesa. Nós temos que entrar na defensiva contra qualquer ação diabólica. A ação nossa vai ser justamente quando tivermos toda a nossa defesa pronta. Por isso que num jogo de futebol, o que prevalece sempre é a defesa. Adianta você ter um excelente goleador se você não tem uma boa defesa, né? Não tem ali uns bons zagueiros, uns bons volantes, aqueles que vão de alguma forma neutralizar o ataque do adversário. Então não adianta você ter bons pregadores na igreja, não adianta você ter bons oradores na igreja, bons músicos, bons ministros de louvor na igreja, se você não tem uma equipe que defende eles. O que vai acontecer? Nada. Na hora da pregação, cadê os sentinelas? Para orar, para Deus abençoar aqueles que estão cantando ali os louvores do Senhor. Na hora da pregação, cadê os sentinelas para poder estar ali guardando, né? E ajudando a pregação da palavra? Porque às vezes no louvor e na pregação existe uma batalha, meus amados irmãos. E se não houver bons defensores, você pode ter grandes pregadores, pode ter grandes cantores, grandes músicos, mas isso não vai ajudar em nada. Então é muito complicado hoje a igreja quer ter ter grandes pregadores, grandes oradores, grandes cantores, mas não tem sentinelas para poder estar ali guardando. Por exemplo, como eu falei, eu fiz curso de segurança. Se você não teve o que faz hoje a empresa estar, entre aspas, tranquilas, porque sabe que tem ali pessoas que vão ali guardar o patrimônio deles. E o patrimônio da igreja são os seus pastores. O patrimônio da igreja são os seus ministros de louvores, são os seus músicos. E se você não tiver ali uns vigilantes para poder, e sentinelas para poder guardar esses homens, essas mulheres, essas pessoas, enfim, fica complicado. Eles vão passar por dificuldade como passam, e como é que Deus vai favorecer eles? Porque não existe alguém para poder interceder por eles. Combinado as definições das três palavras que nós falamos aqui, quais são usadas quase como sinônimos? Seu conceito defensivo basicamente, isto é, tudo são conceitos defensivos. O que é? Significa guardar ou proteger através da vigilância ou colheita. Naquela época, trabalhava muito com plantações e ali tinha aqueles que tinham sentinelas que guardavam as colheitas, né, para que não viesse aqueles pássaros para poder eles
né, no caso até gafanhotos mesmo, para poder eles não perderem a sua proteção. E assim acontece conosco ainda hoje. Como também isso se aplica muito bem ao nosso contexto hoje da nossa vida espiritual. Então, o conceito aqui geralmente é preservar o local. Então, se você tem uma instituição e não preserva, aí fica complicado, né? Muito complicado, não tem como ir para frente. Aqui nós temos duas palavras no grego do Segundo Testamento para vigiar, que é gregoreno, que você vai ver escrito aí na tela, e agrupênio, ou grupênio, não sei, ainda estou meio leigo ainda. Um dia eu vou aprender a falar grego e hebraico, entendeu? Tá ok? Mas enquanto isso você vai lendo aí você procura aí a pronúncia certa dessas palavras, que também se refere à proteção e que tem o seu significado literal como estar alerta e ser vigilante, essas palavras. A figura de uma vigia noturno, sentinela ou guardião, deve se manter desperto, alerta, procurando por algum sinal de problema. Então vamos lá, vamos voltar novamente àquele estágio que eu passei lá como estudando sobre segurança. Qual é a finalidade do segurança? Desculpa aqui a minha gola, é ele evitar vir o problema. Como falei na lição anterior, não adianta agora chorar o leite derramado, se tinha possibilidade de não deixar ele ser derramado antes. Então, de alguma forma preservar, ficar alerta, ficar desperto para que o problema não venha. Como diz sempre usava muito lá no curso, a força de presença. Quem é vigilante sabe o que significa isso. O que é a força de presença? É você mostrar que você está de olho, é que você está ciente, está alerta na situação. Entendeu? Mas para isso acontecer, precisa estar em sintonia com Deus. Vamos lá. Olha o que diz aqui a Escritura em Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, vigiai em todo o tempo e orando para que nós possamos escapar de todos os problemas. 1 Coríntios, né? Aí você vai ver aqui no versículo Lucas 31:36, o ato do tempo grifado de forma proposital. Agora, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, está grifado aí, e portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Entendeu? Então está marcado aí, sublinha aí, permanecer firmes na fé. Na fé. Vamos lá, vamos continuar. Efésios capítulo 6, versículo 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, está grifado todo o tempo aí, no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Você ora pela igreja? Você ora pelo seu pastor? Você ora pelos seus líderes? Vamos lá, um versículo bem conhecido entre nós, eu vou ler de novo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, grifei também aí. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge procurando alguém para tragar, para devorar. Então esse é o papel do diabo. O papel do sentinela é o quê? É não permitir que ele devore essas pessoas. Entendeu? Esse é o papel do sentinela. Como frequentemente faz a Escritura, o Espírito Santo usa essas experiências reais para simbolizar
funções espirituais usualmente em referência aos avisos proféticos e orações intercessórias. Eu vou falando aqui, Amós 3,7, se não me falha a memória. Se não for, eu vou procurar e botar na tela, mas diz o seguinte: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Então, Deus sempre tem um aviso que o diabo está trabalhando. Quem conhece o mundo espiritual é o Espírito Santo. Deixa eu voltar novamente lá que nós conversamos na unidade 1. Se você não tem o Espírito Santo, está vendo com a vida, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, aí é complicado você ser um sentinela. É complicado você estar numa instituição na igreja, ou você ser uma igreja. Você vai ter problemas. É por isso que ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ele é importante para o nosso crescimento espiritual. Vamos lá, vigia dos lobos, os ladrões e os ataques inimigos. Vamos expandir nossa compreensão acerca da sentinela bíblica, olhando para dois usos mais frequentes para a palavra do Primeiro Testamento. Primeiramente, vigiando e protegendo colheitas, sentinelas nos muros das cidades. Então vocês sabem, quem aí gosta de história bíblica, quem é historiador bíblico vai ver que eles usavam os sentinelas. Antigamente, muito se falava em espantalho. Sabe o que é o espantalho? Era um bicho, perdão, não é bicho não, era um boneco que se colocava em meio às plantações, e para que quando vier algum bicho, qualquer coisa que viesse querer comer as plantações, eles olhavam e o vento balançava, né, aquele espantalho, e os animais ou bichos, eles corriam. Era mais ou menos essa a ideia. Só que no caso bíblico eram colocados vigilantes, pessoas vigiando, e existia também aqueles homens que ficavam sobre a torre para guardar as cidades sobre os muros. Vamos lá. Aqueles que vigiavam as plantações em rochas, construções de torres, e que proviam de um melhor raio de visão, né? Eles tinham que ter ficar em um lugar estratégico, né? Para eles terem, tanto que quando vai formar quando uma empresa ela contrata uma empresa de vigilância, o que vão fazer? Eles vão lá primeiramente ver aonde vão colocar os vigilantes, lugar estratégico, câmera, enfim, para poder eles terem uma sensação de segurança. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Isso é João 10:10. João capítulo 17, versículo 12. Enquanto estava com eles, eu os protegia e os guardei em nome do Senhor que me deste, E nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que cumprisse a Escritura. Agora, deixa eu chamar a atenção no que Jesus falou aqui. Porque ele o protegeu, porque ele protegeu e guardou, para que nenhum deles se perdesse. Irmãos, aqui vimos a importância do sentinela, para que nenhum deles se perdesse. Vamos prestar muita atenção nisso. Tem muitas pessoas na igreja se perdendo, sabe, queridos? Porque não existe um programa, não existe uma atividade de sentinelas dentro da igreja. Bom, eu agora quero falar algo que é muito importante sobre isso. E ontem eu estava mostrando esse versículo da minha esposa.
dizendo para ela que eu fico impressionado quando eu leio isso aqui. Bom, nós temos aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos uma história que todos nós conhecemos, a história de Paulo e Silas, que foram para Filipos, e lá eles tiveram todo aquele problema lá, mas Deus salvou aquele carcereiro e libertou aquela menina que estava com aquele espírito diabólico e divino. Mas o que me chama a atenção são apenas 3 versículos nesse texto todo, nesse capítulo todo, né? Eu não vou aqui falar sobre as visões de Paulo, no versículo 6 até o versículo 10. Eu quero já falar quando eles chegam, né, lá em Filipos. Olha o que diz aqui, no versículo 13, escute mesmo, que você quiser também pode me acompanhar aí na sua Bíblia também. Diz o seguinte: no sábado, Paulo e Silas, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar, está grifado aí, um lugar de oração. E sentemos e começamos a conversar com as mulheres que estavam se reunindo ali. Então, vemos aqui no versículo 13 que eles queriam encontrar um lugar para orar. Então, eles conversavam para poder, e conversavam com as mulheres que estavam ali. Agora, continuando ainda a leitura, aí, preste atenção no que o texto está nos chamando a atenção. Aí no versículo 16 diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro e ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. No versículo 13, eles estavam agora eles queriam encontrar um lugar para orar. No versículo 16, no capítulo 16, eles estavam indo para o lugar de oração. Então, nesse percurso aqui, vocês vão observar que houve aquela situação que Paulo foi lá e expulsou aquele demônio que estava sobre a vida daquela menina. E aí, por conta disso, eles foram espancados e levados presos foram levados para serem presos. Agora me escutem, aleluia, o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, e os outros presos os ouviam. No versículo 13, eles estavam querendo encontrar um lugar de oração. No versículo 16, eles estavam indo para o lugar de oração. E no versículo 25, eles estavam orando. O que isso quer dizer, pastor Wagner? Quer dizer que o lugar da nossa oração, da oração deles, provavelmente pode ser a nossa também, é na batalha, é no lugar onde pessoas presas, cativas, como nós lemos aqui no capítulo 4, versículo 18 e 19 de Lucas, que nós lemos sobre Jesus que foi ungido para evangelizar os povos e libertar os cativos espirituais. Então, é lá que é o lugar da oração. Lugar para mim você orar não é no lugar tranquilo, não é no lugar onde as poltronas são macias, não, é no lugar onde tem cativos, tem presos, pessoas precisando ser libertos. E diz a Bíblia, eles não somente oravam, como também cantavam hinos ao Senhor. E os presos ouviram eles cantando, os presos ouviram eles orando. E o que aconteceu depois? De repente, diz no versículo 26, houve um terremoto tão violento
que os alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes todas se soltaram. Isto é, houve uma tremenda libertação. Veja o poder da oração. Mas o que me chama a atenção aqui é o local da oração. É onde nós não queremos ir. Muitos querem ir para a oração, um lugar mais tranquilo, mas aqui o texto nos ensina que o lugar da oração era justamente lá na prisão. E lembra de uma coisa, um detalhe importante: ele estava com as costas todas já cravadas, marcadas de chicotes. Lembre-se que a primeira responsabilidade do sentinela, vista a partir da tarefa de Adão de cuidar ou proteger o jardim, era de cuidar ou proteger o jardim e manter a serpente longe de lá. É o que Paulo fez lá em Filipos. Ele foi lá para manter a serpente longe daquelas pessoas. E consequentemente, você vai ver o contexto, que aquele carcereiro, ele se converte, não somente ele, como toda a sua família. Vamos lá, Isaías capítulo 62, versículo 6 a 8. Olha o que diz o texto, que lindo texto esse. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. Deixa eu lhe falar, não se entregue ao repouso. Lembra do texto lá de Paulo e Silas? Não lhes concedam descanso até que eu estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Não sossegue, não pare de orar até que aquele terreno seja dado para a igreja. Não pare de orar até que aquela alma seja liberta, até que aquela família seja abençoada. Não pare de orar até que aquele pastor ele vença aquela batalha. Não pare de orar até que aquele irmão, aquele louvor, aquele ministério de louvor grave aquele CD. Não pare de orar até que a igreja ela seja totalmente estabelecida no padrão de Deus. Não pare de orar até que as coisas se resolvam. Não se entregue ao repouso. E o versículo 8 diz: o Senhor jurou por toda a sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão um vinho novo para o qual se fadigar. Isso porque as pessoas oraram e intercederam. Veja outro texto também muito espetacular. Jeremias 51, versículo 12. Erga um sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforça a guarda. Posicione sentinelas. Olha aqui. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, a que começou a fazer contra os habitantes de Babilônia. O mundo vive como, meus queridos? Ele está mandando atacar, mas não é atacar falando mal, pregando política, como vejo alguns aí brigando, falando, puxando isso, puxando aquilo, falando de política, falando mal do nosso governo. Não é isso não. Ataca aqui em oração. Não pare de orar até que esse mal saia do nosso país, saia da nossa cidade. Eu falei e repito: quem ora não reclama, quem ora não fala mal de governo, quem ora não vai falar mal de irmão, falar mal de ninguém, vai orar, porque Deus, Ele que executará o plano para poder abençoar e contra todos aqueles que a qual estão favorecendo estão contra o reino de Deus. Então, queridos, tomem cuidado.
Das muralhas das cidades, o que eles vigiavam? Qual era o trabalho deles? Primeiramente, eles vigiavam porque viam para poder saber quem são os mensageiros. Viam mensageiros, e aí os sentinelas na muralha queriam saber da onde vêm esses mensageiros. Queridos, que tem pregadores hoje pregando bobagem em cima de púlpito e ficam lá toda gente batendo palma lá para eles. Glória a Deus, fala Deus, meu Deus, oh Deus, e começa aquela coisa toda, uma babojagem, uma bobagem tremenda. Queridos irmãos, é lamentável a falta de conhecimento que está hoje em algumas igrejas, e comendo um cara de porcaria que essas pessoas levam dentro da igreja. Eu, pastor, não vou essas coisas não, amado. Não vou ouvir qualquer um não. Então, o sentinela é isso. Nós somos pastores, nós erramos, mas nós temos sentinela. Esse pastor, Deus me mostrou esse mensageiro está assim sensado. O Senhor agora que resolve. Se quiser ouvir, tudo bem. Então nós temos que começar a vigiar quem são os mensageiros que entram na igreja, quem tem entregue a mensagem. Jeremias passou por uma situação muito difícil, porque ele era um profeta que pregava sobre isso e foi massacrado, apanhou muito, foi julgado por causa disso. E outros também são os inimigos, para poder combater e vigiar contra os inimigos. Sentinelas experientes, frequentemente, são avisados pelo Espírito Santo antes de haver qualquer evidência concreta de que certas mensagens não devem receber confianças. Como falei, cheia do Espírito Santo. Aí tem que ter o sentinela, tem que estar cheio do Espírito Santo. Muitas ações de Satanás são inodoras, escondidas dos nossos sentidos naturais. O que é uma coisa inodora? Algo que você não consegue ver. Na verdade, quando nós vivemos de mundo natural, certamente a gente não vai ver o mundo espiritual. O apóstolo Paulo falou que só quem entende o homem espiritual, quem entende as coisas espirituais é o homem espiritual. Então, se você não é espiritual, como é que você vai ver as coisas que Satanás está trabalhando? Aí, o que acontece? Nós vamos ter que começar a colocar uns odorizantes para poder, pelo menos, sentirmos o cheiro de alguma coisa errada. Como é que você vai saber que a água está poluída ou não? Olha para ela. Olha para a água, se você vai ver se existe a poluição. Mas passa mal porque não consegue ver que a água ela tem algum problema. E quantas pessoas estão bebendo mensagens que parecem, entre aspas, que é a mensagem de Deus, mas não são de Deus. E só vai entender isso quem é espiritual. Só vai ver isso quem é cheio do Espírito Santo. E parece que algumas pessoas que eu conheço, algumas igrejas que eu conheço, elas não são cheias do Espírito Santo, porque qualquer coisa que entra lá, qualquer pregador prega, qualquer pessoa prega. Então é um problema seríssimo. Então precisamos ver isso para podermos ver as ações do maligno, a qual só pode ser captadas com os sentidos espirituais. Escute aqui o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que significa isso? Eu não vou aqui falar sobre esse assunto de uma forma expansiva, porque o tempo nos permite, mas esse é um texto que dá-nos uma mensagem sobre liderança. Eu queria, um dia eu vou pregar sobre isso aqui no YouTube, vou trazer para vocês. Deixa eu terminar essas tarefas minhas aqui. Mas deixa eu deixar aqui apenas algumas coisas referentes a esse texto. A pior coisa que tem é a pessoa pensar que é adulta.
Aí ela não vai aguentar o alimento sólido, ela não vai aguentar as lutas, as dificuldades, ela não sabe discernir nem o bem e nem o mal, porque ela não é adulta, ela é uma criança que tem um título de pastor, ela é uma criança que tem um título de pregador, ela é uma criança que ainda não passou dos processos. Irmãos, para ser pastor hoje, tem que ter contexto, tem que ter vida, experiência com Deus. Você quer ser pastor? É simples, meu querido. Passe e pague o preço para que você possa ter experiência como pastor. Não é simplesmente você ter um título de pastor, você tem que ter experiência para que você possa ter a visão de Deus. Isso é ser adulto. É ser adulto, queridos. A maior parte das falsas doutrinas, divisões e destruições em geral no corpo de Cristo poderá ser evitada se as sentinelas exercitarem mais esse sentido e os líderes aprenderem a ouvir. Duas coisas aqui fundamentais para que as falsas doutrinas e para que as divisões, as destruições não entrem na igreja. Primeiro, sentinelas devem exercer o seu cargo de sentinela. E a outra, os pastores precisam aprender a ouvir os seus sentinelas. Isso tem acontecido. Aí a igreja vê que tem ido do mal ao pior, irmãos. Não tem sentinela. O pastor, às vezes, é um ser humano comum, amados. Mas também preciso aprender a ouvir. E com certeza Deus tem nos avisado sobre isso. Olha aqui que diz aqui, 2 Pedro, segunda carta a Pedro, capítulo 2, versículo 2. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão certamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre os mesmos repetindo a destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. É triste você ler um texto como esse aqui, né, queridos? E tem acontecido isso, infelizmente, hoje em dia. Vamos lá, está quase terminando. As sentinelas que ficavam no muro também vigiavam os inimigos. Quando avistavam um perigo em potencial se aproximando, soavam o alarme, fosse um grito ou um som de uma trombeta. Os soldados deviam se preparar para a batalha e para defender a cidade. Quando os sentinelas estão trabalhando bem, nós nunca somos surpreendidos. Vai escrever essa palavra agora aí. Surpreendidos por Satanás e por suas forças. Queridos, quando os sentinelas estão trabalhando eficientemente, nunca seremos surpreendidos por Satanás. Sabe por quê? Porque estão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou os ataques dele. É muito triste vermos muitas coisas acontecendo dentro das igrejas hoje, no mundo, nas nossas famílias, porque você é pai, você é mãe, você é um sentinela da sua casa também, meu querido. Precisa velar pela tua família, orar por você, irmão, orar pelo teu esposo, orar pelos seus filhos, você, irmão, orar pela tua esposa, orar pelos seus filhos, orar para a sua família, não permitir que Satanás faça arruaça e lutar, defendê-los em oração, em nome de Jesus. Nós lemos aqui esse texto no vídeo passado, na unidade 1. Eu queria ler isso novamente aqui para vocês, só para lembrá-los, a fim de que Satanás não tivesse nenhuma vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Como sentinelas, não devemos viver com medo do nosso adversário, ou às vezes ignorando-os. Não subestime Satanás.
quando nós subestimamos Satanás. Ontem eu estava vendo um filme interessante e o inimigo, né? O inimigo e subestimou muito esse rapaz, esse homem, esse vilão não, esse ator. Olha lá, o filme lá, eu não sou muito bom de contar filme não. Mas o que me chama a atenção é que ele subestimou, aí ele acabou que matou todos eles. Então, queridos, não subestime Satanás. Sabe que ele é um ser poderoso, ele conhece leis e princípios de Deus, coisas que nós desconhecemos, que nós não levamos em conta, até mesmo dentro da Bíblia, que as leis e os princípios de Deus estão aqui dentro. Todas as leis e princípios de Deus estão aqui dentro, é só você estudar. E quando nós ignoramos esses princípios, essas leis, Satanás vai tomar em conta isso e vai trabalhar em nós, usando esses princípios e essas leis que nós não queremos ouvir. Esse é triste você saber que a igreja, na verdade, ela não quer se envolver com a palavra e Satanás, tudo que ele quer é isso, que nós nos envolvemos com ela, porque você não se envolve com ela, você não vai aprender leis, não vai conhecer as leis e os princípios de Deus. E como é que você vai lutar? E a gente dela precisa disso, queridos, que nós possamos trabalhar, orar, Senhor, pedir ao Senhor, faça de mim um sentinela, me ajude a aprender os seus princípios, as suas leis. Eu queria até mesmo adiantar você aqui que nós temos aí 5 matérias do Ministério Opa, que é conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, a mente de Cristo, em missão com Deus, batalha espiritual e liderança de Jesus. Nesses 5 períodos, nós ali apresentamos as leis e os princípios de Deus. Eu falo isso porque eu conheço todos esses 5 livros, esses 5 temas, esses 5 assuntos. Eu queria pedir você, preste atenção, volte lá, vai para o meu canal. Quando você ouvir, me ajude, dá um ok lá no canal, dá uma mensagem, aí você fala assim, olha, você falou isso, eu queria que você me explicasse melhor sobre esse assunto. Aí a gente vai, se liga, né? A gente vai lá, liga para você, se liga para mim, a gente vai conversar sobre o assunto. Eu vou na sua casa, tomar um cafezinho lá, comer um pãozinho com manteiga, a gente vai conversar melhor, enfim. É preciso que nós conhecemos as leis e princípios de Deus, para que Satanás não use eles contra nós mesmos. Olha que Jesus, que queria com Jesus, ele usa os princípios e as leis contra Jesus, só que Jesus já conhecia isso, e ele foi lá e venceu o diabo. Quero orar mais uma vez aqui. Eu queria que você orasse junto comigo. Meu Senhor Deus, eu oro, Deus querido, para que o Senhor venha nos despertar a cada dia, Senhor. Sabemos, Senhor, que o diabo tem tentado neutralizar o seu povo e por alguns casos tem também destruído muita gente, Senhor. Pai querido, pedimos, Senhor, o intermédio do Teu Espírito Santo, para que possa nos dar, Senhor, nos ensinar as Suas leis, os Seus princípios, e não deixar que a gente para que nós viemos ficar desapercebidos diante das ações que Satanás tem feito sobre este mundo, e venhamos, ó Deus amado, nos apoderar daquilo que o Senhor prometeu à sua igreja. Peça a tua bênção para os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, e que assim possam aprender, que o Senhor possa lhes dar sabedoria, entendimento, e que o Senhor possa falar de uma forma extraordinária aos seus corações e demérito dessas mensagens. Muito obrigado, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for,
Que o amor de Deus, a graça bendita do Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. E que continue orando pelo pastor Wagner. Fale por mim, me ajude em oração, para que nós possamos continuar esse projeto até a consumação do século. Deus abençoe vocês.